em mais um grupo de estudos de Go. E hoje vamos bater um papo muito legal. Bom, um sinal que a linguagem está amadurecendo é que a gente não fica falando só bem da linguagem, né? Não é só mais um bando de fanboy falando da linguagem. A gente já acha os problemas que ela tem. Isso é importante, é um sinal de maturidade, né, da linguagem e nosso também. Então vamos lá, a galera já está aí? Vamos lá. Essa semana eu escrevi um artiguinho justamente mencionando todos esses problemas, todos não, os que eu achei que eram legais de mencionar, né? Porque todos eu ia ficar escrevendo a minha vida inteira. Mas os problemas que eu passei e que foram marcantes, assim, né? Que a gente falou, meu Deus, sério que estamos com isso, com esse problema? Bom, vamos passar rapidamente aqui por eles, aí para o pessoal que está aqui a gente vai discutir, mas essa discussão vai ser offline. Se você está assistindo isso no YouTube depois, se está assistindo isso em algum outro lugar, você devia estar aqui com a gente. Bom, então vamos lá. O primeiro problema sério que eu vejo que acontece, vira e mexe acontece, isso aqui me pega vira e mexe, é shadow de variáveis. Shadow de variáveis acontece quando você cria uma variável num bloco superior e aí você, por acidente, acaba criando a variável de novo num bloco inferior e uma sobrepõe a outra. Aqui eu não me estendi muito sobre o shadow de variáveis porque eu tinha escrito um artigo cobrindo exatamente isso, né? Falando de como que ocorre o shadow das variáveis e com um exemplinho. Então aqui, por exemplo, eu criei a variável x e aí acidentalmente aqui eu fiz shadow dela e isso vai fazer com que o resultado seja errado, né? O resultado fora do bloco vai ser 1 e não 10. A gente já falou disso no grupo de estudos passado ou retrasado. Então não vou me estender sobre esse problema agora. Mas ele é um problema que vira e mexe. Eu descubro que eu errei. Outro que é importante também, e também relacionado com shadow, é que o defer faz shadow de variável. Quando você quer, por exemplo, ter certeza que um arquivo foi fechado, né, apenas um exemplo, você precisa verificar o retorno dele, né? Muita gente faz defer e já chama o close. Mas isso não é o mais correto. O correto seria fazer uma pequena função que retorna o erro e daí com o erro você verifique, pelo menos loga ele, né, para você saber se alguma coisa está realmente acontecendo. O problema é que se você fizer isso com a variável er, e você tiver uma variável er no seu programa, ela vai ser sobreposta, porque o defer vai ser a última coisa que o seu programa vai executar e o que ele colocar em er, ele vai retornar. Então, se você tinha algum outro erro que deveria ser exibido, não vai acontecer. Se você conseguir fechar o arquivo fechou direitinho, ele vai simplesmente retornar nil. E do seu ponto de vista vai parecer que tudo funcionou, quando na verdade quebrou e você só não retornou o erro. É bem ruim quando isso acontece. Inicialização ambígua. Esse daqui é um daqueles erros que quando o projeto fica grande você fica coçando a cabeça para descobrir o que foi que houve. O Go tem a função init que permite você colocar uma pequena inicialização. Mas init deve ser usado com muito cuidado, principalmente porque Go permite que você tenha vários inits, né? No caso, o exemplo que eu estou mostrando aqui é o que eu acho mais maluco, que é 2 inits no mesmo arquivo. 2 funções inits no mesmo arquivo. Isso aqui quebrou minhas pernas, porque primeiro que 2 funções no mesmo arquivo não deviam nem compilar, né?
Mas não, isso funciona. E vai retornar direitinho, vai executar como esperado. Exceto que não era para acontecer nada, era para quebrar na compilação. Outro erro que já aconteceu comigo e você só descobre que o seu sistema está muito ruim depois que ele quebra, porque comeu toda a memória ou coisa assim. O defer em loop, né? Se você colocar o defer num looping, o que acontece? Quando a gente escuta a primeira vez sobre o defer, a gente fala assim, ah, legal, ele é executado no fim da função. E esse no fim da função, se você é um programador C, você entende como o fim do bloco, e não o fim do bloco de código, né? E não realmente o fim da função, mas não. É realmente o fim da função onde o defer é executado. Aí se você tem um looping dentro do seu programa e você está fazendo defer lá dentro dele, o que vai acontecer é que o defer só vai ficar acumulando, ele vai ficar sendo empilhado, e ele só vai ser executado quando a função realmente terminar. Se for um looping infinito, que é o exemplo aqui, vai executar para sempre, e aí vai ficar um monte de função defer numa pilha enorme até você não ter mais espaço, né? E claro, se você estiver no defer fazendo close, você não vai fazer close. Esse é um daqueles erros bem ruins, porque as máquinas modernas aguentam uma carga enorme e geralmente o servidor, por exemplo, está configurado para aguentar um número enorme de arquivos abertos. Então o seu programa vai dar problema, só que vai demorar, e aí quando der problema você vai ter que ficar caçando o que foi que houve. Porque geralmente César, César, deixa eu te interromper. Tu já viu isso acontecer em produção realmente? Já, Já viu um código desse? Eu já fiz isso em produção. Eu Meu programo em Deus. Go tem 5 anos já, cara. Eu já fiz tudo. Não me orgulho de ter feito isso, mas sim, já fiz isso. É bom saber. Agora eu entendi por que outro dia eu estava conversando com outro programador. Aí ele falou: não, tem gente que fala que programa em Go, mas, tipo, sistema crítico, fez um Hello World de 15 minutos e depois fica estourando memória. Realmente, quando está iniciando, né? Enfim, Não, é isso é normal. possível. É Qualquer normal. linguagem de É. programação. E assim. Eu não fiz esse, mas eu posso ter feito outro também, que é Não, bem óbvio. ninguém não dá para competir com a criatividade de um programador na hora de fazer essas coisas, cara. É impressionante. Eu já fiz coisas bem piores que essa. Isso daqui tá normal. Isso aqui é um erro normal de cara que esqueceu que o defer estava dentro do for. Ou senão você tinha. Porque assim, nem sempre a gente escreve aquele código bonito que a gente quer, né? Às vezes a sua função tá um pouco grande demais, você ainda tá correndo para entregar, é sexta-feira, você tá louco para terminar o dia e você quer que termine o dia com o código pelo menos passando. E sua função está um pouquinho grande demais, e aí você tem um defer ali no meio. Pronto, é o suficiente. Concordo, concordo. E a gente nem sempre pode fazer os testes de carga que precisa, né? Não, eu trabalho em vários projetos. Eu tenho projetos que eles são, que principalmente, claro, os da empresa, eles são muito by the book, com teste, com tudo lindo, né? Mas eu tenho um projeto que é correria também, que tipo, olha, precisa entregar agora e o agora é agora de verdade. E aí a gente entrega. Isso acontece, é da vida do programador. Você cria um débito técnico que depois você vai ter que sanar ele. Outro que é uma loucura, interface vazia. Praticamente assim, muitos, mas muitos casos mesmo, não precisa usar interface vazia. Você tem um ou outro que você consegue justificar o uso de interface vazia, mas geralmente é quando você não tem informação. Por exemplo, vai vir um JSON e eu sei lá o formato desse JSON. Vai vir um JSON.
E aí você tem que parsear esse JSON e achar uma informação lá dentro, mas todo o resto é lixo. Ainda assim daria para dar um jeito, né, criar uma estruturazinha só com essa informação e não ter interface vazia. Mas às vezes você usa porque é mais simples. César, essa daí eu já fiz. Não vou negar, não. No Ah, meu primeiro projeto de Go, eu utilizei para fazer, se não me engano, era polimorfismo, enfim, com interfaces, enfim. Essa não, eu dá fiz. para. Depende muito. É que assim, se você precisar mesmo, o recurso existe, ele é perfeitamente válido. O problema é que assim, quando você recebe uma interface vazia, você não pode confiar nela, porque ela é um ponteiro void, né? Você tem que testar cada caso de uso dela. Então, você tem que primeiro verificar se ela é um. Por exemplo, você quer pegar uma string. Então, você primeiro tem que verificar se ela é mesmo uma string, para depois mandar ela. Depois ver se ela é uma string. E se ela não passar em nenhum caso de uso, tinha que retornar um erro, para não dar panic. Mas, enfim, né? É aquela história. Tudo depende de quanto tempo você tiver para desenvolver o seu código. Esse daqui, falando de interface, né? Interface, se não cuidar dela direitinho, tem vários problemas. Erro na ordem do switch. É outro que eu já escrevi um artigo sobre isso. Tá aqui. E esse erro, ele acontece com o switch, acontece com o select também. E é mais ou menos assim. Se você tiver um escopo maior e você colocar eles em ordem, né? Por exemplo, tem esse switch case aqui que está pegando o tipo de uma interface, né? E aí você quer saber qual dos tipos é. Como o escopo maior está aqui na frente, ele vai sempre pegar o de escopo maior, mesmo o tipo batendo, como é uma interface, né? Todos esses daqui são do tipo da interface. Então, o escopo maior está na frente, ele vai usar o que está na frente. Os outros ele nunca vai entrar. Esse não dá para pegar esse erro fácil aqui, não. Você descobre do famoso debug de pobre. Você vai pondo print, passou aqui, passou aqui, passou aqui. Aí você começa a ver, ué, por que passou no case errado? Aí você descobre que era a abrangência do escopo. Outro que também já criou problema de memory leak, na verdade, go-routine leak, né? Por causa desse problema, que é você bater numa API e ela ficar parada, não te responder nada. E como o Go não tem timeout, quer dizer, tem timeout, mas o default do timeout dos requests HTTP em Go é esperar para sempre. O default é sem timeout. Aí você bate lá na API e, se nada acontecer, ele fica esperando para sempre. E aí, se você estiver esperando isso para, por exemplo, para fechar uma go-routine, algum worker que estava trabalhando, isso vai ficar parado ali esperando para sempre. Ou seja, vai acumulando requisição parada até que eventualmente você não tem mais memória. A solução para isso é você sempre colocar um timeout, que você pode colocar direto no client antes de fazer antes de criar o client, né? Você coloca direto na criação do client, ou você pode usar context, que fica mais bonitinho, né? E, claro, isso daqui também funciona do lado do servidor. Você tem o mesmo problema do lado do servidor quando você está fazendo a requisição e quando você está recebendo a requisição. Por padrão, o Go não coloca timeout. Aí você tem que ir lá, colocar um context do lado do servidor também, né, do lado do seu handler, para dar timeout
se o seu cliente não interagir num tempo hábil. É bastante importante para não deixar o seu servidor vulnerável até mesmo a um ataque, né? Tem ataques que são especialistas nisso, eles começam a fazer requisições para o seu servidor e as requisições são válidas, só que elas são muito lentas. E isso faz com que, eventualmente, você tenha gasto toda a RAM, ou abriu todas as conexões possíveis. Enfim, eu já fiz isso de gastar todo o I/O de uma máquina. É bem legal. Bom, GoRoutines, a gente já falou um monte aqui sobre GoRoutines, mas elas são um motivo bem legal. GoRoutines com canais são um motivo bem bacana de leaks, né? Por exemplo, você tem uma GoRoutine que está esperando um canal indefinidamente e esse canal nunca retorna. Acontece normalmente. Opa, mas alguém chegou. E eu não tinha que dar Alt Tab, eu tinha que vir aqui e só aceitar. Põe. Mas então, acontece normalmente de você ter um canal que você estava esperando e não veio nenhuma resposta, ou um canal num for que não foi fechado, por exemplo, e aí ele continua aberto e por isso o for nunca termina. E você fica lá com a GoRoutine esperando o canal para sempre. Enfim, tem vários casos que isso pode acontecer. E claro, você pode sanar isso de várias maneiras. Você pode colocar um timeout via context, você pode, enfim, bolar o seu design para ficar menos suscetível a esse tipo de erro. Geralmente isso envolve não ter cuidado na hora de criar os canais, saber exatamente quem está criando os canais, já resolve bastante quem está criando e quem está consumindo, né? Já resolve bastante dos problemas para você ter certeza que não vai ter nenhuma GoRoutine pendurada ali. Aqui, por exemplo, com um timeout. Esse aqui é um erro bem comum para quem está iniciando em GoRoutines, né, brincando com o Go, que é as GoRoutines têm um tempo para iniciar. Elas não são instantâneas, elas são muito rápidas, mas elas não são instantâneas. E aí pode acontecer situações em que você startou a GoRoutine e você espera que ela já esteja no ar, e aí você já começa a fazer coisas imediatamente após você ter chamado a GoRoutine, só que ela ainda não está no ar. E aí, enfim, você pode ter problemas com isso, problemas de design. A gente não costuma sofrer tanto desse problema porque a gente demonstra isso logo no início das A primeira vez que a gente mostra GoRoutines, a gente sempre faz aquele exemplo que você chama a GoRoutine e o main termina logo em seguida. Então, esse é um erro que a gente já pega por causa da instrução de falar, tá vendo? O main foi tão rápido que a GoRoutine nem conseguiu executar. Mas, enfim, é uma armadilhazinha aí pronta para acontecer. Outro problema que pode acontecer, pelo menos agora ele não fica mais travado, o programa termina com um alerta. Antigamente ele ficava travado, que é você começar a lidar com várias GoRoutines ao mesmo tempo, todas com canais falando e tudo mais, e aí de repente tudo congelava. E aí você não tinha o que fazer, porque você não sabe o que foi que congelou, você tinha que abrir o GDB para ver o que estava acontecendo. Era um parto. Hoje em dia, se você tiver um deadlock de todas as GoRoutines estão paradas esperando canais, o que ele faz é parar com uma mensagem de erro, né? Que tá até aqui, né? Todas as GoRoutines paradas, bababá. Aqui é a mensagem de erro, né? Fatal error, all GoRoutines are asleep. Deadlock. Enfim,
já fiz esse erro mais de uma vez antes de existir essa mensagem de erro. Foi muito bom. Isso daí, pelo menos agora, não fica mais parado assim. Eu também não cometo mais esse erro. Chegou um pouco tarde para mim, mas tudo bem. URLs no binário. Esse daqui foi um daqueles que eu falei assim, não acredito nisso. Porque se você compilar qualquer binário em Go e você usar qualquer package que está no GitHub, por exemplo, a URL desse package vai ficar gravada no seu binário. Tem um monte de motivo do porquê que isso é feito assim. Um deles é você ter uma mensagem de erro bacana explicando exatamente qual foi, né, o package que deu problema e tudo mais. O problema mesmo com a URL no binário é que é informação que está ali que qualquer um que tiver um pouquinho de conhecimento consegue ler e consegue saber quais foram os packages que você usou no seu executável, né? E aí essa informação pode ser que você não queira, porque inclusive vai estar as URLs nos pacotes privados. Então, sei lá, pode ter um nome de cliente ali, pode ter um nome de projeto que você não quer que é informação interna, que você não quer que vá para fora. Enfim, pode ter N coisas nessa URL que você não quer que vá para fora. E então você tem que tomar cuidado com isso. Não tem muita solução de verdade, né? Tem contornos aí, mas cada um desses contornos vem com o seu próprio conjunto de problemas. E se você estiver sendo auditado, né? Se, por exemplo, você tem um cliente grande que tem um departamento de segurança, os caras do departamento de segurança não conhecem Go, eles conhecem C. Eles vão chegar para você e perguntar por que diabos tem a URL do GitHub dentro do seu executável. Boa sorte explicando. Aqui tem uma dicasinha de um scriptzinho para vocês provarem isso. Pegar, compilar o seu projeto e ir lá dar um grep GitHub e ficar assustado. Panic tem ruído demais. Bom, isso aqui é meio que minha opinião. Eu já vi gente argumentando contra isso, que não, que tem que dar o máximo de informação possível. Eu acho que o Panic tem ruído demais quando você tem um projeto grande, um executável monolítico enorme ali, e por algum motivo ele resolveu dar Panic. Você tem muita informação na tela, muita informação no log, e isso deixa a leitura ruim. Eu acho que poderia ser mais conciso, ou sei lá, ter uma versão verbosa, ou sei lá, fazer um dump de memória, qualquer coisa. Podia ser mais limpo isso. Bom, um que não é exatamente um erro, mas precisa mencionar, gerenciamento de dependências. Melhorou muito com o Go Modules. A gente não está mais sofrendo com o vendor como sofria antes. Mas, puxa vida, a gente passou cada coisa. Aqui mesmo no grupo de estudos a gente já discutiu tanto sobre vendor e sobre enfim, todos os problemas, todas as ferramentas que a gente testou para resolver problema de vendor, não dava para não mencionar gerenciamento de dependências. E ainda não está perfeito, ainda está muito longe de ficar bom, mas comparado com o que a gente já passou, nossa senhora. E aqui eu dou algumas dicas de como sofrer menos, né, com as dependências. Otimização precoce e denial of service. Isso também não é um problema do Go. É que Go é uma linguagem gostosa de programar, uma linguagem bacana e é fácil você começar a brincar de fazer otimização no código. E eu preciso mencionar isso porque, apesar de não ser um problema do Go, eu já cometi erros homéricos fazendo otimização de código.
como, por exemplo, a gente fez uma otimização que a gente queria fazer, né, que ia tornar o sistema mais concorrente, e os nossos testes foram com 10 mil arquivos, trabalhando de forma concorrente, e estava tudo bem, né? Nossa, ficou rápido, ficou perfeito, isso e aquilo. E aí um cliente mandou 100 mil arquivos. O problema é que estourou o I/O da máquina, acabou o I/O. Não acabou memória, não acabou o processador, acabou o I/O. Quando acabou o I/O, acabou a comunicação com a máquina. O Docker não falava mais com os containers, você não conseguia mais entrar na máquina, nada acontecia, porque os sistemas operacionais estão preparados para falta de memória, eles reservam lá um pouquinho, estão preparados para falta de espaço em disco, para carga excessiva no processador, eles estão preparados para tudo isso, mas quando acaba o I/O, ninguém pensou nisso, ou pensaram e deixaram para lá, porque quando acaba, acaba mesmo, você não tem mais como falar com a máquina, e ainda mais se você tem um sistema super rápido, escrito em Go, que cada I/O livre, que fica livre por qualquer motivo, ele vai lá e pega para ele, puxa! Então esse foi um erro muito homérico para não citar. Eu já consegui travar o Mongo, fazendo consultas concorrentes. Ó que divertido. Enfim. Mas dessa forma aí, você se matar, se morrer, foi legal, hein? Basicamente o único jeito voltou depois de quanto tempo? Ou se é que voltou, né, a máquina? Não. O único jeito de descobrir o que estava acontecendo... Não, primeiro que descobrir o que estava acontecendo foi meio complicado, mas o único jeito de sair do problema é comandar o shutdown da máquina, e é shutdown forçado, porque ela não responde a shell. Mas isso... E já faz bastante tempo isso, mas, puxa, é muito memorável. E... Enfim. Coisas que a gente tem que passar para aprender, né? Outra coisa que acontece bastante com o Go é código altamente acoplado. Código altamente acoplado, se você quer saber se o seu código está altamente acoplado, é que você não consegue testar, por exemplo. Você não consegue escrever testes unitários para ele. Ou se você consegue, a abrangência dos seus testes é baixa. Isso acontece porque Go não é orientação a objeto, não é funcional, não, nada disso. Go é a boa e velha programação estruturada. E tem gente que ouviu isso e soou como um palavrão. Já para outras pessoas sentiram saudades e falaram: puxa, que bom tempo. Então, programação estruturada na minha opinião, é mais próximo de como os computadores funcionam. E por isso que é tão fácil e rápido escrever código Go. Porque é muito parecido com o que se espera que o computador funcione. Ele não tem essas abstrações mais modernas. E não é que você não possa usar. Orientação a objeto é um conceito, né? A linguagem de programação pode ou não suportar esse conceito, mas você pode fazer orientação de objeto onde você quiser. Você só vai escrever mais código. Mas como o Go é programação estruturada, é muito fácil você cometer erros que a gente, como programador, comete nos últimos 50 anos de programação, né? Que é, por exemplo, escrever aquele arquivo que é uma tripona gigante, um único arquivo que é seu sistema inteiro. Enfim, é muito fácil cometer esse erro em Go. Se você olha o início de um código Go e tem uns 20 para mais imports, certeza que está super acoplado. E é isso. Esses são
alguns dos erros. Claro que dá para colocar muito mais aqui, o pessoal andou dando dica já, eu tenho que fazer já um adendo pro artigo com mais uns 3, pelo menos, que o pessoal que leu o artigo nesses dias já falou aí. Um deles, por exemplo, que eu comentei foi do servidor, não é só o client que não tem timeout, é o servidor também, então você tem que resolver isso com context, enfim. Mas é isso, pessoal. Agora a gente vai bater papo sobre esses problemas, mas nós vamos bater papo no modo offline, para o pessoal poder falar à vontade, não ficar gravado, e para a gente poder dar nome aos bois. Mas, enfim, para o pessoal que está assistindo isso daqui depois, é só bater papo com a gente, só comparecer nos nossos encontros, que é bem divertido e todo mundo é muito bem-vindo. E é isso aí, pessoal. Até mais.